Olá, pessoal. Apostila Aprender Sempre, quarto ano do Ensino Fundamental Língua Portuguesa, volume 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho com o texto, que envolve a reunião dos planetas. Vamos lá? Assim como os 3 estudantes, faça a leitura da orelha do livro, A Reunião dos Planetas, e procure descobrir o que ocorreu para os planetas se reunirem e outras informações sobre a história. Utilize um lápis para sublinhar as informações que lhe ajudarão a responder os 2 questionamentos. Então, a primeira coisa que nós vamos estar vendo, a leitura da orelha do livro. Eu não tenho esse livro, A Reunião dos Planetas, mas eu tenho um outro livro aqui que tem uma orelha. Orelha o que é? Não é aquela dobrinha que geralmente faz, né? Quando a professora vira e fala assim, olha, você tá com a orelha no caderno. Não é isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Quando você abre o livro, você vê algo escrito aqui, ou sobre o autor, ou sobre um livro, tá? Na orelha do livro, você encontra informações do que vai estar dentro do livro. E por aqui você pode escolher ou não o livro que você deseja comprar. Sem contar que essa orelha pode servir de marcador de página. Você pode colocar, na página que você parou de ler, ok? Então, isso é a orelha. A orelha a gente pode ter logo após a capa, a gente pode ter a orelha na contracapa e podemos também ter informações. No caso desse meu livro, não tem, mas muitas vezes na contracapa do livro você encontra informações sobre ele também. Vamos lá, então, ver o que tinha na orelha deste livro? Então, olha lá. Vamos aqui, essa primeira orelha aqui. Vou aproximar um pouquinho mais para ficar melhor a imagem. Então, vamos lá. O mais interessante é que esses corpos celestes viram personagens de verdade e vivem essa história como gente de carne e osso. Enfrentam problemas, sentem raiva, ciúmes, gostam ou não uns dos outros, discutem, brigam, fazem as pazes, têm boas ideias ou nem tanto. Quem começou a confusão é o nosso planeta, ou melhor, são os SPTS, os seres problemáticos da Terra. Eles têm inteligência, mas parece que não têm. Ainda bem que os membros do Sistema Solar resolvem tomar providências. Então, o que a gente tem aqui de importante, de informação para nós, Olha lá, ó. Corpos celestes viram personagens de verdade e vivem essa história como gente de carne e osso. Isso é uma informação importante. E, outra informação. A confusão é o nosso planeta. Ou melhor, são os seres problemáticos da Terra. Quem são esses seres problemáticos da Terra que eles estão querendo dizer aqui? Somos nós, seres humanos, Não é bem o nosso planeta. Vamos à segunda orelha. Olha o que a gente tem de informação aqui. Marcelo R.L. Oliveira nasceu em Tuiutaba, Minas Gerais, em 1960. É doutor em Química e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Viçosa.
Já publicou 3 livros de literatura infantil: Salada de Fruta, em 1990, Catapora, em 1993 e Nós e os Bichos, em 2001. Então, aqui, ó, na orelha do livro, lembra que eu disse que a gente também pode ter informações sobre o autor? Olha aqui, ó, tá falando da onde ele é, qual a formação que ele tem. Olha que interessante. Ele é doutor em química, mas ele é um escritor. Então, necessariamente, nós não precisamos, a gente pode ter uma profissão e também podemos ser escritores. João Spaca de Oliveira nasceu em São Paulo no final dos anos 60. Formou-se em comunicação visual pela Fundação Armando Alves Penteado, a FAAP, uma faculdade muito importante nesse segmento, e acabou se especializando em desenho de humor. Cartunista e ilustrador, em 2005 recebeu o prêmio da Charge no Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Olha lá, para nós que, né, nós aqui da nossa região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa. Piracicaba é uma cidade vizinha à nossa cidade, Santa Bárbara do Oeste, e tem esse salão de humor. E olha lá, o ilustrador deste livro ganhou nesse salão. Olha que interessante, tão pertinho de nós. Vamos à terceira orelha deste livro. Depois de viajar durante mais de 1000 dias, percorrendo quase 5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de 180 mil quilômetros por hora, o mensageiro Mercúrio finalmente havia entrado na órbita de Plutão. Tinha a grave missão de convocá-lo para uma assembleia interplanetária. Na mala carregava o que ainda era um mistério para os planetas: documentos secretíssimos falando de coisas estranhas e perigosas que estavam acontecendo no planeta Terra. Marcelo R. L. Oliveira criou personagens que habitam o céu, as galáxias e o espaço sideral. São planetas, estrelas, cometas, satélites, asteroides, corpos celestes de todo tipo. À medida que a história vai se desenvolvendo, aparece o retrato astronômico de cada um deles. Olha que legal! Aqui, nesse pedaço, quem é o personagem que é o importante aqui? O mensageiro Mercúrio. Que ele estava o quê? O que ele estava fazendo? Estava convocando, né, Plutão numa grave missão para a Assembleia Interplanetária. E ele estava levando o quê? Documentos secretíssimos. Olha, só de ler isso daqui já não dá vontade de ler o livro? Né? O que será que são esses documentos secretíssimos? Mercúrio é o primeiro a entrar em cena. Ficamos sabendo, por exemplo, que durante o dia sua temperatura é altíssima. É ele o planeta mais próximo do Sol, mas à noite cai para menos 170 graus centígrados. Olha aqui que nós aprendemos em matemática. E ele congela. Outra coisa, é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol. E daí o nome que recebeu. Na mitologia grega, Mercúrio é o mais veloz dos deuses, e por isso que lhe coube a tarefa neste livro de avisar todos os planetas do sistema solar sobre tal assembleia. Olha lá o que ele fala sobre retrato astronômico. Retrato astronômico, no caso, é o quê? É dizer como o planeta é, quais as suas características.
Então, aqui ele está retratando como é Plutão de verdade. Aliás, Plutão não, Mercúrio, desculpe. Aqui como é Mercúrio de verdade, o planeta Mercúrio, que é o mais próximo do Sol, que ao mesmo tempo ele é o mais quente, só que quando está à noite em Mercúrio, fica muito gelado, menos 170 graus Celsius, congela qualquer coisa, né? Olha que livro interessante. Se alguém tiver a oportunidade de ir numa livraria e ver esse livro, dê uma olhadinha nele. Agora vamos lá. Vamos à primeira pergunta sobre as orelhas. Você costuma ler as orelhas dos livros e as contracapas? Por quê? Eu aqui coloquei uma resposta que eu acredito ser importante para todos. Vamos lá? É importante, pois nela, deixa eu melhorar aqui. Aqui. É importante, pois nela tem informações sobre a história do livro, seja o livro que for, tá? Não só o livro A Reunião dos Planetas. Sobre o autor, ilustrador. Aí você fala, mas professor, e livro que não tem desenho dentro? Mas não tem uma capa? Quem faz a capa é um ilustrador. Ajudam a decidir se vou querer ler o livro e muitas vezes uma orelha de um livro, do livro pode vender mais ou menos o livro. Vamos ter como exemplo Harry Potter. Harry Potter, quando foi lançado tudo, a primeira coisa que chamava a atenção das pessoas que o compravam era a orelha. Era o que a autora dele havia escrito nessa orelha, ou às vezes uma outra pessoa que ela tinha mandado ler o livro colocou ali a opinião dela sobre aquele livro. Então, isso que foi a primeira coisa que fez a coleção do Harry Potter estourar, tá? Então, por isso é importante ler a orelha. Letra B. O que você descobriu ao ler a orelha do livro A Reunião dos Planetas? Ó, nós até grifamos algumas situações, ó. Que os planetas passam a ter características humanas, não é? Sentir raiva. Onde já se viu? O planeta não sente isso, não tem sentimento, né? Conhecemos o autor e o ilustrador. Foi na segunda orelha aqui, ó, nessa orelhinha aqui, conhecemos ele. Que o planeta Mercúrio foi o mensageiro da história. E se de repente vocês, né, aí fala do retrato astronômico, se vocês tiverem alguma outra informação que vocês queiram colocar nessa resposta, também pode. Segundo o texto da orelha do livro, quais informações lhe ajudam a compreender a história? Por que a gente consegue entender essa história? Vamos lá? Qual é? Todas. A gente não conhecia o livro. Eu, pelo menos, não conhecia e acredito que a maioria de vocês também não. Então, todas as informações que estão na orelha que a gente leu ajudaram a gente a entender melhor a história, certo? Corpo celeste é qualquer objeto situado no espaço. É chamado de corpo celeste. A lua é um corpo celeste, as estrelas são corpos celestes, tá? Os planetas mais ainda. Segundo a orelha do livro, o que acontece quando os corpos celestes viram personagens dessa história? O que eles passam a ter de característica quando eles passam a ser personagens da história do Marcelo de Oliveira? O que é, gente?
A gente viu aqui, ó, na primeira orelha, essa informação. O que foi? Vamos lá? Olha lá. Eles passam a ter características de seres humanos. Planeta tem raiva? Tem ódio? Briga? Vocês já viram algum planeta brigar com outro? Eu até hoje não vi nenhum. Então, com esses sentimentos que eles passam a ter de seres humanos, como raiva, ciúmes, briga, fazem as pazes, entre outros, etc., é que começa a desenrolar a história. Que a história passa a ter algumas características como se ela tivesse acontecendo aqui no nosso meio, no meio dos seres humanos, tá bom? Espero que tenham gostado e que tenham ficado curiosos sobre o livro A Reunião dos Planetas. Eu fiquei.